Nos últimos dias, as chuvas voltaram com força por todo o estado de Santa Catarina. Nessas horas, a gente pensa muito na falta de água, na possível falta de luz, né, em casa, não é verdade? Por outro lado, tem um detalhe que muitas vezes não lembramos, passa despercebido: cuidados com a rede elétrica. Afinal, existem diversos riscos quando se trata de energia e enchente. Por isso, o gerente-geral da Celesc, o João Marcos Ribeiro, está aqui com a gente hoje. Boa tarde, João. Boa tarde. Para a gente falar de uma situação que nós vivenciamos aqui em Blumenau, né? A gente já teve um cenário de enchente, não tem mais, ainda bem. Tem a situação dos alagamentos em algumas ruas, né? Que foi identificado aqui. Como que a gente deve se prevenir para evitar esses riscos com relação à energia elétrica? Bom, eu sempre digo, né, que a água e a eletricidade são dois elementos que não são amigáveis. Não são amigáveis porque elas não conseguem estar no mesmo ambiente de maneira harmoniosa. Se a água entra em contato com um condutor elétrico, aqui dali vai provocar um curto. Se tiver uma pessoa próxima, pode levar um choque, vai provocar a queima de um determinado equipamento que esteja ligado. Então, toda a orientação nossa com relação à água em instalações elétricas você deve desligar o disjuntor, que é o dispositivo que alimenta o teu circuito de energia, para eliminar a energia elétrica naquele ponto. E se a água chega ali, não tem nenhuma possibilidade de um eventual curto-circuito na instalação que venha queimar a própria instalação residencial ou até mesmo provocar lesão a uma pessoa em função do arco elétrico que vai ser provocado. Então, por exemplo, João, muita gente, né, ficou acompanhando ali a cota e aí se preparou para sair de casa, sabia que a água poderia entrar. Além de desligar os aparelhos, precisa desligar o disjuntor. Tem que ter esse cuidado, então. Sim, é muito importante, no momento que a água está se aproximando da sua rede de energia interna, que seriam os circuitos internos, tomadas, geralmente as tomadas estão a 30 centímetros do solo, que é o ponto mais baixo, você vê que a água já está chegando, por medida de segurança, desliga o disjuntor para eliminar a energia elétrica naquele ponto. Nós da Celesc, o que nós fizemos? Quando a água começa a chegar a um determinado nível, uma altura na rua, que começa a chegar próximo do nosso medidor de energia, que é o ponto mais vulnerável, é onde a gente tem os contatos, que a gente chama contatos vivos, ou seja, ele é um contato que não tem uma blindagem, ou seja, a água vai entrar em contato com ele, e como a gente tem ali o fase e o neutro muito próximo, a água vai gerar um caminho condutor e vai provocar um defeito. Por isso que a Celesc, quando tem alagamento em uma determinada rua, qual é a nossa prioridade? Preservar vidas, preservar as instalações, o patrimônio, e o que nós fizemos? Preventivamente, a gente vai lá e abre as famosas bananas, que são as chaves fusíveis dos nossos transformadores, eliminando assim a energia elétrica no conjunto de medidores que tem naquela rua. Aí, às vezes as pessoas perguntam, por que não dá só para desligar a minha casa? Sim. Porque seria um trabalho muito demorado, pontualmente, ir lá e desconectar cada residência. Então desconecta um conjunto de residências. Isso, a gente Às vezes uma rua inteira? Dependendo do tamanho da rua, sim. Geralmente um circuito de um transformador da Celesc, ele tem na média aí de 250 metros de comprimento, do centro do transformador até as suas extremidades. Então, quando nós desligamos, geralmente desligamos um bloco de casa. E aí vai ter alguma situação que o cara vai dizer, na minha casa não chegou água, mas na casa do vizinho que estava mais abaixo chegou. Foi necessário fazer esse desligamento. Isso. A gente está acompanhando aí algumas imagens das reparações que ainda estão sendo feitas. Fala pra gente desse cenário, né, com o rio já bem mais baixo aqui na nossa cidade. Como que está o cenário com relação à energia elétrica aqui? Como foram os atendimentos nesses últimos dias? Que nem eu sempre digo, nós trabalhamos com a informação oficial do município. A nossa referência é o Alerta Blue, a Defesa Civil, e lá nós nos baseamos para tomar as nossas ações. Qual é a nossa ação? A gente verifica a cota de enchente de uma determinada rua, vamos em local e verificamos, a água está chegando? Está. Precisamos agir para eliminar preventivamente? Precisamos. Nós agimos. Que foi o que aconteceu na região mais baixa aqui de Blumenau, que é a 1º de janeiro. 1º de janeiro, a primeira rua, né, que alaga aqui no município. Isso, foi a primeira rua que alagou no município. Então, na sexta-feira, que começou o rio elevar, no sábado, próximo à meia-noite de sexta, primeira hora de sábado, nós fomos ao local, verificamos que a água já estava no limite perigoso para a instalação elétrica, com o apoio do bombeiros, porque a gente esperou um máximo para conseguir, para ver, porque não tinha aquela previsão que daria uma cota muito grande. Então nós ficamos segurando até o limite. Tanto é que o limite nosso, o caminhão não teve acesso ao nosso ponto. A gente
ponto de manobra do transformador. Nós pedimos apoio para o bombeiro, fomos lá e fizemos a abertura do nosso circuito com segurança. Até para dar um conforto para aquelas famílias que ainda estavam ali, né, até os últimos minutos possíveis, né? Sim, como não tinha-se a previsão de subir, nós aguentamos ao máximo. Tanto é que os transformadores foram desligados no início da madrugada e no outro dia de manhã, com a descida do rio, com o rio baixando, nossa equipe voltou ao local, verificou pontualmente cada transformador que poderia ser reenergizado, que naquela região da 1º de janeiro, vamos focar na 1º de janeiro para ficar mais fácil, né? Naquela região eram 7 transformadores, então a gente foi voltando gradativamente com cada transformador desse, onde não havia mais o risco. Agora, João, qual que é a orientação para quem está retomando agora, voltando para casa? A gente fala, né, aqui da NDTV Blumenau para todo o Vale do Itajaí. Então, a gente sabe que tem municípios aí que foram duramente, né, afetados, como Taió, Rio do Sul, enfim, todos esses municípios foram atingidos, casas, né, primeiro chegou até o 2º andar. Nessa retomada agora, com a água baixando, quais são os cuidados para não ter nenhum choque, para não ter nenhum dano de equipamento? O primeiro cuidado é verificar se todos os equipamentos que serão ligados na instalação elétrica, realmente eles não foram afetados com o volume das águas, né? Por exemplo, uma geladeira que não pôde ser levantado, uma máquina, porque se você não checar esse equipamento, se ele está em perfeita situação de uso, às vezes tu pode ter até um choque na própria carcaça do equipamento. Se de repente tem uma condução entre o terminal condutor, o fase, com a carcaça do equipamento, você pode ter um choque. Esse alerta é super importante, né? Não dá para chegar lá simplesmente ir ligando todos os equipamentos, né? O bom é dar uma olhada, fazer uma inspeção visual para ver se não tem lama, ver se o equipamento não está úmido, checar as tomadas, fazer um visual nas tomadas para ver se não tem lama nela. Se você tiver conhecimento, tiver condições de abrir a tomada, você souber mexer com energia elétrica, fazer uma inspeção mais detalhada ou até mesmo chamar um eletricista, porque às vezes vem o lodo e ele suja toda a instalação, principalmente as partes de tomadas e interruptores. Então, eu sempre digo, quando a água ela invade uma instalação, antes de ligar, cheque, porque na hora que você ligar pode ter um curto, e o curto a gente sabe que ele vai propagar fogo, vai ter um princípio até de incêndio, dependendo a situação. É verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, João. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no município. A gente vem acompanhando, né? Vocês acompanharam todas essas informações oficiais para prestar esse serviço e evitar, né, que as pessoas ficassem sem energia também nesse período. Obrigada. A gente, como Celesc, a gente agradece essa oportunidade, né? E sempre passamos para todo mundo que, caso tenha alguma necessidade de chamar a Celesc local, a gente tem os canais de comunicação, que é o nosso 0800, que é 08000 48 196, ou através do aplicativo, que é uma maneira muito fácil e rápida de se comunicar com a Celesc, tanto na plataforma iOS como Android. Maravilha, obrigada pela presença.